Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22. Está escrito: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Marque aí, esse versículo que é muito importante, essas palavras aí, velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza. Marque essas palavras aí também, nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Primeiro aí, Paulo fala da velha natureza e depois da nova natureza. Está bem claro, né? Nós lidamos com duas naturezas. A velha e a nova. A carnal e a espiritual. Não dá, enquanto estivermos aqui, nós não vamos conseguir nos livrar de uma vez por todas desta velha natureza. Nós vamos ter que lidar com ela até o fim. O fim aqui, tá? Porque essa velha natureza é aquela que já está corrompida, caída e danificada. Não tem mais jeito para ela. Não tem mais jeito para ela. Não adianta você querer consertar algo que não tem conserto. Trata-se da velha natureza. Infelizmente, não falta crente tentando endireitar aquilo que não tem conserto. Através de quê? Rituais e obras religiosas. Não tem jeito, abençoado. Agora, o que nós podemos fazer? O que Paulo está ensinando aqui. Então vamos ficar com a Bíblia. Vamos fazer o que a Bíblia ensina. Não vamos inventar coisas. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. O que quer dizer isso? Eu vou traduzir isso para você com simples palavras. Ou seja, Jesus é mais do que suficiente. Você não precisa de mais nada. Então, não caia nestas armadilhas, porque são armadilhas. Então, você vê aí fora, ou você já foi vítima disso, né? Quem é que já não foi? Quem é que já não foi vítima disso? Dessas falsas doutrinas, desse sistema religioso corrompido. E Paulo aqui, ele manda deixar de lado a velha natureza, justamente porque, vamos ver novamente aí, porque ela se corrompe. Primeiro, ela se corrompe com facilidade. Não é o que está escrito aí no versículo 22? Segundo, desejos enganosos. Ou seja, quando há em nós desejos enganosos, nós corremos o risco de nos deixarmos levar ou seduzir pela vontade da velha natureza. E isso vai nos fazer cair em armadilhas. Armadilhas mortais, que tem matado, roubado e destruído a vida de muitos crentes. Não foi o que Jesus falou? O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Por que ele deu essa advertência? Jesus não falava nada à toa, não falava nada por acaso. Ele deu essa advertência porque ele sabia que muitos iam cair nessas ciladas. Mas só que ao invés de você estar indo para um lugar onde os seus problemas iriam ser resolvidos, você ia cair numa armadilha. Porque quando eles anunciam por aí, divulgam, fazem propagandas chamativas, dizendo que a tua vida vai mudar, que você vai comprar o melhor carro, você vai morar na melhor casa, você vai ser rico, você vai ser empresário. Toda essa propaganda falsa, enganosa, são iscas que eles usam para o quê? Estimular a tua velha natureza
a minha velha natureza, para despertar a nossa velha natureza. Então, se a pessoa ela se deixar levar por esses desejos enganosos, porque nós não precisamos dessas coisas para sermos felizes, para vivermos uma vida feliz, nós não precisamos disso. Nós só precisamos de uma coisa para sermos felizes e nós já a possuímos, que é o quê? O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Pronto, isso já é mais do que suficiente para você ser feliz. Estão me entendendo? Mas aí o que acontece? Essas propagandas enganosas despertam a tua velha natureza. Aí você começa a esboçar desejos enganosos. Realmente, né? Eu moro numa casa muito pequenininha. Mal dá para eu morar aqui. E eu tenho uma família muito grande. Eu preciso de uma casa maior. E eu acabei de ouvir o pregador falando aí que o nosso Deus é grande. E Ele quer nos dar coisas grandes. Aí pronto, ó, a pessoa se ilude. Eu não sei se você já ouviu falar, né? É a tal da teologia da prosperidade. Olha que tem gente caindo nessa armadilha. Nós não temos que nos dirigir a uma igreja em função disso, abençoado. Eu vou lá para a igreja porque eu quero ser empresário. Eu quero ser dono do meu negócio. Eu quero vestir roupas de marcas. Se você tem condições, você trabalha, ganha bem. Tem condições de comprar o melhor perfume, a melhor roupa, melhor carro, morar na melhor casa. Amém, graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Agradeça a Deus porque é Ele que te dá condições. Não é pecado. Não é pecado você vestir uma boa roupa, andar perfumado, cheiroso, limpinho. Não é pecado não. É da vontade de Deus. É dom de Deus. Está lá em Eclesiastes. É dom de Deus. Mas você não pode viver em função disso. Você não pode querer Deus só por causa dessas coisas. Nós temos que vir à igreja acima de tudo, por gratidão, porque o Senhor Jesus pagou um preço muito alto para nos conferir perdão, livramento e o melhor de tudo, salvação. Não existe riqueza maior do que Jesus. O que Ele fez por nós. Salvação não tem preço. Você jamais iria conseguir ser salvo sozinho. Se não fosse o que Jesus fez, você estaria condenado. Eu estaria condenado. Todos nós estaremos condenados. O que diz Romanos, capítulo 8, versículo 1? Nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que são de Cristo Jesus. Então é por isso que você não está condenado. Agora eu pergunto para você, quer tesouro maior do que esse? Hein? Você quer riqueza maior do que essa? Olha lá a parábola do rico e Lázaro. Olha a parábola do rico e Lázaro. Mas mais uma vez, essa parábola não é para fazer você acreditar que riqueza é pecado. Não! Riqueza não é pecado. O que é pecado? O que desagrada a Deus é quando a pessoa ela coloca as riquezas acima de tudo. Não é só acima de Deus, não. Acima de tudo. Acima de Deus é pior ainda. Mas o ser humano não faz só isso. Ele coloca a riqueza. Quando o ser humano ele ama a riqueza, ele ama mesmo. E ele coloca a riqueza, ele coloca o dinheiro acima de tudo, de todos. Não é assim? O que Jesus ensinou? Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus. E qual o outro? Qual é o outro? O diabo? Não. Ninguém quer servir ao diabo. Você quer servir ao diabo? Não. Agora, sabe que tipo de Deus as pessoas têm prazer em servir? Até mesmo quem se diz crente. Se diz crente, frequenta uma igreja, mas não é Deus que ela está servindo. Sabe quem ela está servindo? Mamon. Mamon, pastor? Isso é o nome de um espírito? De uma entidade? Não. Mamon significa riquezas. Esse tem sido o Senhor desse século. O Deus desse século. Da maioria das pessoas. Infelizmente, inclusive crentes. O que tem de crente aí se enganando, achando que está servindo a Deus, não está servindo a Deus. Você está servindo a si mesmo. Você está servindo aos prazeres dessa vida. Porque o dinheiro proporciona isso, não proporciona?
O dinheiro proporciona prazer, satisfação, mas tudo transitório. É por isso que a pessoa, ela se torna viciada por dinheiro. Porque o prazer e a satisfação que o dinheiro proporciona para ela é diferente do que Deus te oferece. O que Deus te dá, Ele já te deu para sempre. Salvação que Deus te deu, ela tem prazo de validade? Não, está na Bíblia, é eterno. O perdão e a misericórdia de Deus tem prazo de validade? Não, eu já mostrei aqui para vocês, em várias passagens, dura para sempre. Tudo que vem de Deus é para sempre. O amor dele por nós é para sempre. O perdão dele é para sempre. Agora, e o dinheiro? O dinheiro é bom. Ele proporciona prazer, não é verdade? Por exemplo, a pessoa tem condição de uma churrascaria. Ela vai, puxa, eu ganhei meu salário, ó. Vou pegar minha família, vou levar lá na churrascaria. Não é gostoso isso? Se eu falar que não, estou mentindo. Mas é uma coisa que dá e depois passa. Então não se prenda a isso, não se apegue a isso. Porque nem sempre você vai ter condições de ir para uma churrascaria. É verdade ou não é? O crente está sendo mal orientado, está sendo mal conduzido. Sendo levado a acreditar que não, ser de Deus é isso. É ir para a churrascaria todo dia, toda semana. É ter casa de praia. Você pode ter casa de praia, se você tem condições, amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Mas você não pode procurar Deus por causa disso. Isso é uma coisa que vai acontecer de forma natural. Forma natural. A vida com Deus é assim. Você anda com Deus, faz a vontade de Deus, e tudo que Deus vê que você necessita, pode ter certeza, ainda que você não peça, Ele vai te dar, Ele vai fazer. E se você pedir alguma coisa e Deus vê que vai ser bom para você, ainda que você não precise, mas Ele vê que vai fazer bem para você, Ele também vai te dar. Mas se Ele não der, se a porta não se abrir, entenda, Deus sabe todas as coisas. Às vezes aquilo que a gente acredita que vai nos fazer bem, vai nos fazer mal. Isso já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com você também. Então entenda, não deu certo? Não force a barra. Eu não estou mandando você também desistir, não. O que nós temos que fazer? O que a Bíblia ensina? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele faz. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for, não vai acontecer. E glória a Deus. O que Jesus nos ensina em Mateus, capítulo 6. Abra aí, ó, você que está a postos, com a Bíblia em mãos. Livro de Mateus, capítulo 6. Primeiro Jesus fala aqui no verso 25. Não andeis ansiosos por coisa alguma nessa vida. Não andeis ansiosos. Está vendo? Jesus não está proibindo ninguém de nada. Ele só está falando o quê? Para você não andar ansioso. Você quer ter carro? Você quer ter carro? Espera em Deus. Junta dinheiro. Põe lá um dinheirinho na poupança. Para você tirar a tua habilitação primeiro, porque a primeira coisa é tirar a habilitação, tá? Aí depois, compra teu carro. Não andeis ansiosos por coisa alguma nessa vida. Isso aqui é tão importante que Paulo tomou conhecimento disso e ensinou para os filipenses. O que Jesus ensinou aqui no Sermão do Monte, Paulo ensinou para os filipenses. Depois a gente vê lá, capítulo 4, a partir do verso 6. Agora, preste atenção, é esse versículo aqui que eu quero que você leia. Verso 33, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ao invés disso, o que nós temos que fazer? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É isso. Nós temos que priorizar quem na nossa vida? Deus. Eu vou para a igreja por causa de Deus. E não por causa de dinheiro. E não por causa de prosperidade. Ou qualquer outra coisa.
material, o que eu preciso é de Deus. Então buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas aí, todas essas coisas que você precisa, necessita, ou não, se for da vontade de Deus, serão o quê? Tudo que você necessita não vai faltar. Agora, nós temos que nos dirigir à igreja. Você tem que frequentar a igreja por causa de Deus. O que Jesus nos ensina? Agora abra em João, por favor. João, capítulo 15, vamos lá. Capítulo 15, versículo 5. E marque, por favor. Marque esses versículos aí na sua Bíblia para você não perder de vista. Para você estudar esses versículos, meditar neles, nunca se esquecer. Jesus diz assim: eu sou a videira, ele é a árvore, e vocês são os ramos, as folhinhas, né? Quando você, a folha ali do pé de jaca ali está verde, não está? Se eu arranco a folha do pé de jaca ali que está verdinha, ela vai continuar verde? Por um tempo sim. Mas depois o que vai acontecer? Vai se tornar opaca. Por quê? Porque já não tem mais vida. A partir do momento, é assim, abençoado? A partir do momento que você arranca uma folha de uma árvore, a rosa de um canteiro, ela já perdeu a vida. Acabou. Por um devido tempo, a folha ainda vai ostentar uma aparência esverdeada. Mas logo, mais cedo ou mais tarde, essa cor esverdeada vai dar lugar ao quê? Uma cor opaca, acinzentada, né? Que se assemelha ao quê? Algo que não tem vida. Quando a pessoa, o espírito dela deixa esse corpo, como é que fica a aparência da pessoa? Pálida, não é verdade? Isso demonstra o quê? Que não há mais vida ali. Por isso que a cor da folha muda. Enquanto a folha estiver conectada à árvore, ela vai ser assim, verde. Um verde lindo, né? É verde. É verde de verdade. Arranca a folha. Ela vai continuar verde? Não, porque não vai ter mais vida. Quem é o autor da vida? Quem te dá vida? Então, ele tem que ser a sua maior necessidade. O dinheiro não te dá vida. O dinheiro te dá outras coisas, né? O dinheiro pode te dar condição de comprar carro. O dinheiro pode te dar condição de comprar uma boa roupa. O dinheiro pode te dar condição de comprar um bom perfume francês. O dinheiro pode te dar condições de você ir a uma churrascaria, uma pizzaria, fazer uma viagem. Mas o dinheiro não pode te garantir o quê? Vida. Garante? Quantas pessoas aí, bilionárias, lutaram contra uma determinada doença e perderam a batalha? Quantas pessoas? Gastaram fortunas com hospitais, médicos, enfim, mas não conseguiram superar uma doença. Eu sou a videira verdadeira, ele é a árvore. Nós somos o quê? As folhinhas conectadas a essa árvore. Quem permanece em mim, vamos ler comigo aí, ó. Leia comigo aí, para você entender. Tem que ler, não é só ouvir, leia. Quem permanece em mim, ó, quem permanece, é permanecer, não é de vez em quando, não é quando dá, não é, quando tiver tempo, não tem essa história. Não, tem que permanecer, permaneça. É o tempo todo. E eu nele, esse dá muito, você vai produzir, você vai crescer, você vai prosperar, você vai ser abençoado. Você não tem que ficar preocupado com essas coisas. É aquilo que eu falei antes, por isso que eu estou te mostrando isso aqui. Lembra que eu falei antes de te mostrar isso aqui? É um processo natural. As bênçãos, os milagres, tudo isso é um processo natural da tua relação com Deus. Depois veio para mim, que eu não lembro agora, onde está escrito lá em Gênesis, Deus fala para Abraão, Abraão, anda comigo, ser perfeito, e eu te abençoarei. Depois vê, por favor, de cabeça que eu não estou lembrando. Vai demorar se eu ficar procurando aqui. Mas vamos continuar aí, ó. Olha, você vai dar fruto. A partir do momento que você está ligado a Cristo, conectado, mas é a Cristo, tá? Não é a invenções humanas, não.
Eu não esqueci do que eu comecei a falar aqui não, tá? A respeito do sistema religioso que ele oferece. Vem aqui, vem pegar aqui uma rosa, e essa rosa vai tirar a maldição da tua casa. Não tira não. E sabe por que não tira? Primeiro, porque Jesus já fez. E segundo, se você está em Cristo, não há mais maldição na tua vida. Porque Cristo, ele veio aqui e quebrou toda a maldição. Diga graças a Deus. Não tem mais maldição na tua vida. Não na vida de um cristão, não na vida de um crente verdadeiro, não na vida daquele que anda com Deus. Interessante, né? Engraçado. Eu pedi para minha esposa ver ele a passar, já ela vai me passar, mas tem outra, Enoque. Enoque andou com Deus, olha que coisa. Enoque andou com Deus e nem a morte teve poder sobre ele. Você sabia que Enoque não morreu? Enoque não viu a morte. Até disso Deus o livrou. Mas por quê? Enoque andou com Deus e ele não viu a morte. E andar com Deus é você permanecer na palavra dele, obedecendo a ele o que ele te ensina aqui nessa graça. É você crer que o sacrifício dele já te salvou, te abençoou com toda sorte de bênçãos. Leia depois, anote aí, Efésios capítulo 1, verso 3. Porque, vamos terminar de ler aí o final do verso 5. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Pronto. Então não tem esse negócio de rosa, óleo ungido, vela, vou acender uma vela. Não. Sem Jesus você não vai chegar a lugar nenhum. Sem a graça de Deus. É pela graça de Deus que nós somos salvos. Efésios 2:8. Isso não vem de vós. É dom de Deus. O que é dom? É dádiva. Ou presente. Presente não se vende, né? Então por que tem crente pagando o preço aí para ser salvo, para ser abençoado? Isso aí não faz sentido. Faz sentido para você? Se você der tudo que você tem, Deus vai ter que abençoar. Isso não faz sentido. Não é dom de Deus? E dom de Deus é o quê? Presente. Presente não se vende. Presente se dá. Graças a Deus. Jesus é bom, não é? Sem mim, nada podeis, ou vocês não podem fazer nada. Não se esqueça disso. Fica com Jesus. Abandona. O que nós acabamos de ler lá em Efésios, abençoado? No início. Deixe de lado o quê? A velha nato. Para com esse negócio. Você tem que viver em graça. E viver em graça é viver de favor. É isso mesmo. Não se sinta ofendido. Pastor, eu não gosto de viver de favor de ninguém, não. Eu gosto de trabalhar. Amém. Mas veja bem, com Deus não tem essa história. O que você pode fazer para compensar o que Deus já fez por você? Eu só vou dar uma razão para você. Podia dar mais. Como você vai dar alguma coisa para alguém, sendo que ela já é dona de tudo? Já começa por aí. Ela é dona de você. Você não é seu próprio dono. Não. Quem falou isso para você? Então você vai oferecer o que para ele? Nós sempre, quando nos apresentamos diante de Deus, não tem essa história. Nós nos apresentamos diante de Deus com as mãos. Você pode ser a pessoa mais rica desse mundo. Você pode ser o bilionário do ano. Mas quando você se apresentar diante de Deus, tuas mãos vão estar vazias. Porque tudo isso é que você acha que é seu, não é seu. É de Deus. Já leu o livro de Jó? Quem já leu? Chega em casa, com calma, depois do almoço. Almoçou? Escovou o dente. Senta no sofá, pega a Bíblia. Lê o capítulo 1 de Jó. Capítulo 1 e 2. Leia lá. Presta atenção no que... Jó era um homem rico, tinha tudo. Aí de repente o que aconteceu? Mas preste atenção na reação. Não preste atenção no acontecimento em si. Eu quero que você foque e se concentre na reação de Jó. É isso. Então é triste você ver crente preocupado com riquezas. Crente não tem que ficar preocupado com riqueza. Crente tem que ficar preocupado, eu estou
andando com Deus? Será que eu estou agradando a Deus? Essa tem que ser a preocupação do crente. Gênesis, anote aí, ó. Capítulo 17, versículo 1. Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, que eu vou te abençoar, você vai ser grande. Vamos ver? Então vamos lá, abra lá em Gênesis, capítulo 17. Capítulo 17. Quando Abraão atingiu, que idade? De 99 anos. Você vê que para Deus não tem esse negócio, né? Não tem idade, não tem nada. O Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja... Olha aqui. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por que Deus começa falando isso? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo que você entenda que você não precisa de mais nada, exceto Ele. Ficou claro para você? Você entendeu? E o que eu falei antes? Qual é o contexto disso aqui? O que Abraão e Sara fizeram lá. Eles apressaram as coisas. Deus já havia falado para eles antes que eles teriam um filho. Mas eles, devido à ansiedade, olha o que a ansiedade faz. A ansiedade fez com que eles apressassem as coisas. Você vê, olha que coisa. Sara estava tão ansiosa em dar um filho para Abraão, que olha o que ela decidiu fazer, hein? Mandou o marido dela se deitar com a empregada. Você vai me dar um filho com a empregada. Que isso, abençoado. Na cultura pagã daquela época, porque não se esqueça de onde Abraão e Sara vieram. Eles ainda tinham muitos sentimentos da velha natureza. Eles estavam ainda sendo lapidados por Deus. Por isso que Deus fala isso aqui para eles. Eles estavam em processo de lapidação. Isso aqui era algo cultural, costumeiro da época, no Oriente Médio. Quando uma mulher não podia mais dar filho e o marido queria muito ter mais filhos, era isso que se fazia. Mas não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso faz parte de uma cultura, a cultura de um povo, o povo pagão. Isso não é nunca foi da vontade de Deus. Nunca. Quando você vê na Bíblia aí essas coisas, de homem tendo mais de uma mulher, isso não faz parte da vontade de Deus. Isso fazia parte da cultura antiga, que Deus foi, Deus foi cortando aos poucos. Tem que cortar aos poucos. Se você corta de uma vez só, aí você agride, sabe? Deus foi tirando, Deus foi lapidando. Nunca foi da vontade de Deus esse negócio. O homem ser polígamo, isso nunca foi da vontade de Deus. Nunca. Isso fazia parte de uma cultura antiga do Oriente Médio. Então, voltando aqui. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja o quê? Perfeito. Pronto, é isso que nós devemos fazer. Deus é todo poderoso, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Então Ele é mais do que suficiente para mudar minha vida, para eu ser feliz. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso desse Deus. Eu não preciso de mais nada. Você entende isso? Viva assim. Eu termino com um versículo que eu gosto muito. Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o quê? O desejo do seu coração. Não deixa de lado a velha natureza e se revista do novo. A nova vida que Jesus te deu. Jesus te deu uma nova vida, uma vida onde você não tem que mais ser assombrado por preocupações, desejos enganosos, ambições, ansiedade. Não. A vida que Jesus nos deu é uma vida de paz. Uma vida que precisa ser vivida por fé e por graça.